E quem falou que arte e movimentos sociais não se misturam? E no vídeo de hoje nós veremos a visão da figura feminina em alguns movimentos artísticos ligados a movimentos sociais. E nós vamos começar lá no século XIX. Vamos dar início então a partir da Revolução Francesa. Nós sabemos que durante a Revolução Francesa a mulher desempenhou algumas funções dentro desse movimento. Ela foi utilizada e ela também participou na Revolução Francesa. E nesse período, o movimento do romantismo, como o próprio nome já sugere, tendia a romantizar, tendia a idealizar personagens e fatos importantes. Então, o romantismo, dentro desse momento histórico, representou alguns movimentos, em especial a Revolução Francesa, de uma forma muito idealizada. O artista Delacroix fez a obra A Liberdade Guiando o Povo, que se tornou assim icônica nesse momento. É uma obra de arte que traz todo o engajamento político e ideológico que pretendia levar a população francesa a participar de toda a movimentação daquele momento, a participar efetivamente das transformações sociais que aconteceram nesse período. Especificamente nessa obra, Delacroix utilizou a figura de uma mulher para representar a própria liberdade. Como eu já disse no início do vídeo, as mulheres também participaram da Revolução Francesa. Elas lutavam por alguns direitos, assim como os homens. Ele escolheu representar uma mulher que, na verdade, não era uma mulher qualquer. Era uma mulher que fazia analogia à deusa Nike da mitologia grega. E essa mulher vem exatamente como uma grande divindade. O tamanho dela é maior do que o tamanho dos demais que são representados nessa obra. Ela está no centro da obra. As obras do romantismo, elas traziam uma composição triangular. E a liberdade está realmente no centro e é a figura que mais chama a atenção. Até mesmo a cor com que ela foi pintada contrasta com tudo que está acontecendo nessa representação. Delacroix então fez essa mulher especial, que na verdade faz analogia a uma divindade, para representar o grande ideal da Revolução, que foi a própria liberdade. E nessa pintura ele representa a liberdade realmente guiando o povo. Foi a liberdade, foi a vontade de adquirir direitos como liberdade, igualdade e fraternidade que impulsionaram toda a população francesa para proporcionar algumas revoluções e principalmente a Revolução Francesa. Importante nós lembrarmos que durante todo o decorrer da história da arte, a mulher foi representada de formas diferentes, mas ela foi representada principalmente como divindade ou como mãe. Lá no período cristão, desde lá da arte medieval e depois durante o Renascimento, temos muitas madonas, e as madonas fazem referência à mãe de Jesus. Então, de certa forma, a mulher foi representada durante todos esses períodos como um ser superior, como uma figura idealizada. Não era uma mulher qualquer. Ou seja, uma mulher qualquer, talvez não, entre aspas, merecesse ser representada numa obra de arte, tanto quanto uma divindade ou uma mãe, que no final das contas também representava uma figura divina. Temos muitas pinturas de retratos que foram encomendados que representam mulheres, mas quando essas mulheres não eram representadas em retratos, elas seguiam essas funções que foram ditas. Infelizmente, depois de algum tempo, essas mulheres acabaram perdendo alguns dos seus direitos que foram adquiridos durante a Revolução. Fazendo um gancho a tudo isso que foi dito, nós temos no final do século XIX e início do século XX as primeiras manifestações feministas.
Lá no final do século XIX, o feminismo, na sua gênese, tem uma relação direta com as sufragistas, que na verdade esse foi um movimento das mulheres pela busca por direitos civis, principalmente pelo direito ao voto. Aconteceram outras ondas feministas. Década de 60, uma outra chamada segunda onda feminista, elas buscavam então alguns direitos relacionados ao seu próprio corpo. Algumas discussões voltadas ao papel da mulher na família, na sociedade, igualdade de gênero dentro do mercado de trabalho, algumas discussões também voltadas à questão do aborto e assim por diante. Na década de 80, uma terceira onda que vem ampliar essas discussões. Dentro todas essas movimentações que permearam o feminismo, nós temos na década de 80 o surgimento de um movimento artístico chamado Guerrilla Girls. Na verdade, esse movimento surgiu como uma resposta a uma exposição que aconteceu no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1984. Essa exposição traria um panorama internacional da pintura e da escultura recente. Dos 165 artistas que expuseram nessa grande mostra, apenas 13 eram mulheres. As mulheres que fazem parte desse movimento dos Guerrilla Girls, elas são mulheres anônimas. Elas falaram diversas vezes que o mais importante em todo esse movimento é a questão do problema e não da personalidade de quem fazia parte desse movimento. Acredita-se que são mulheres que fazem parte do ambiente artístico, cantoras, atrizes, artistas plásticas que trabalham de forma anônima justamente para não tirar o foco desse movimento. Surgiu em 1985, elas utilizam muito a linguagem visual com texto e figuras, mas também fazem algumas performances andando pelas ruas das principais cidades, utilizando roupas normais de mulheres, geralmente pretas, mas com máscaras de gorila, daí o nome Guerrilla Girls, que é uma mistura entre guerrilha e gorila. De uma forma muito espontânea, até mesmo irônica, elas abordam algumas questões relacionadas a papéis desenvolvidos por mulheres dentro do universo da arte, ou até mesmo a visão da mulher dentro do universo da arte. Uma obra delas que se tornou muito famosa foram os cartazes, diversos cartazes que elas fizeram abordando alguns números relacionados a obras e a artistas mulheres. Fizeram do Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo, fizeram do Metropolitan, fizeram do Museu de Arte Moderna de Nova York e de vários outros museus. Em um desses cartazes elas dizem o seguinte: as mulheres precisam estar nuas para entrarem no Metropolitan Museum? Menos de 5% das artistas na seção de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos. Então, a partir desses números que elas apresentam dentro desses cartazes, é possível nós termos uma visão numérica, e aí nós temos um impacto muito maior de como a mulher é vista dentro do universo artístico. Nós estamos falando de arte moderna, nós não estamos nem incluindo a arte tradicional, a arte clássica. Dentro da arte moderna, naquela exposição, de 165, 13 artistas eram mulheres. Mas aí nesse cartaz que foi abordado aqui por nós, 85% dos nus são femininos, mas apenas 5% dos artistas são mulheres. Então tem ali uma discrepância muito grande entre a mulher passiva, que é a mulher musa, e a mulher ativa, ser criativo, artista. E os trabalhos dela trazem esse tom de sarcasmo, mas abordam questões muito importantes para serem refletidas dentro da nossa sociedade. E dentro de toda a história da arte, nós temos sim nomes de mulheres que foram muito importantes, mas que de certa forma foram abafadas por alguns homens, principalmente por parceiros. Vou falar sobre 3 mulheres em especial. A primeira
primeira é a Camille Claudel, que nós sabemos que foi aluna de Rodin, que inclusive teve um caso com ele, e ela era genial. O seu trabalho era espetacular, era um trabalho ímpar, mas que de certa forma a sua família, a sociedade, acabou abafando esse gênio criativo que foi a Camille Claudel. Acredita-se inclusive que muitas das obras de Rodin foram feitas por Camille Claudel. Naquela época, as mulheres que seguiam carreiras relacionadas às artes, atrizes, cantoras, pintoras, não eram bem vistas pela sociedade. Justamente por isso, ela chegou a ser internada algumas vezes pela sua família como louca. E dentro do universo cinematográfico, Alfred Hitchcock é considerado o grande mestre do suspense. Mas poucas pessoas sabem que a sua esposa, Alma Reville, participou efetivamente da escrita dos seus principais roteiros. Há quem diga que a genialidade dela foi abafada pelo próprio marido e que ela tenha escrito quase que todos os roteiros dos filmes assinados por ele. E a Frida Kahlo, que todos vocês conhecem, não precisa nem fazer propaganda dela, né? Ela foi casada com Diego Rivera, que era um grande muralista lá no México, com todo o engajamento político, social. Eles chegaram a ser perseguidos e exilados durante um tempo. Eles chegaram a morar, então, durante esse período em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. E o Diego Rivera tinha tanta afinidade com os ideais socialistas russos que chegou a abrigar o Trotsky durante um tempo na sua residência no México. Algumas pessoas afirmam que a Frida Kahlo tenha tido um caso com ele durante esse período. Mas o que eu quero falar sobre esse casal é que ele era tão conhecido internacionalmente que, de certa forma, mesmo inconscientemente, chegou a abafar o trabalho da Frida. Então, por conta desse casamento, ela teve que deixar o México várias vezes e teve que acompanhar o seu marido em tudo que ele fazia relacionado à política. Isso, de certa forma, possivelmente tem atrapalhado o seu trabalho enquanto ser criativo, enquanto artista plástica. Então, quando a gente observa os números trazidos nas obras das Guerrilla Girls, é algo que nos choca, mas é algo muito concreto na nossa vida. Então, quando a gente pensa nessas histórias que foram ditas aqui dessas três mulheres, são histórias muito recentes, são histórias do século XX, temos algumas histórias também de mulheres do século XXI que não conseguiram exercer funções que eram ditas funções masculinas. Que atualmente isso vem se revertendo, mas de forma muito lenta. Então daí a importância de se discutir o real papel da mulher dentro de algumas áreas da sociedade, como da arte, por exemplo, ou a objetificação do papel ou da figura do corpo feminino na música, na propaganda, no cinema e assim por diante. Então são assuntos muito relevantes e que são muito importantes para serem refletidos sobre o papel da mulher na sociedade e os direitos que ela pode adquirir de acordo com essas lutas que são travadas durante toda a história da humanidade. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e lembra de acionar o sininho para receber novas notificações de vídeos. Um grande beijo, deixa aquele like e até o próximo!